Oi, pessoal, vamos ver se a gente consegue fazer mais um vídeo, né? E aí, amanhã, se Deus quiser, a gente termina, que eu acho que o que fica dá pra gente terminar amanhã. Gente, antes deixa eu corrigir duas palavras erradas que eu falei no vídeo anterior. Uma foi, eu troquei, né, no caso, duas palavras que eu falei errado, eu troquei. Uma foi sobre, eu estava falando sobre os gentios e acabei em um determinado momento falando judeus. Mas eu acredito que vocês devem ter percebido essa troca que eu fiz. Pelo contexto do que eu estava falando, pelas coisas que eu estava falando, dá para entender que foi uma confusão, uma troca, tá? E outra palavra foi que eu não sei como, que estava escrito outra palavra e eu falei homem. Não tinha nada a ver, estava escrito na Bíblia outra palavra, mas não muda nada da explicação, tá? Acredito que vocês devem ter visto, porque eu tinha aproximado o celular e no celular a palavra era outra. Não sei de onde eu tirei essa palavra, que não tinha nada a ver com o que eu estava falando, mas isso não muda nada, tá, gente? Gente, então a gente vai entrar agora no capítulo 7. Vamos ver se a gente faz um pedacinho dele, porque assim, ele é um pouquinho grande. Então, assim, não, o vídeo vai ficar muito grande e aí eu continuo amanhã, tá? Então aqui a gente vê que estava se falando que Jesus Cristo, ele é nosso precursor, né? E ele entrou por nós, né? Pelo véu no céu, feito, e foi feito nesse caso, foi feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então primeiro veio Melquisedeque e depois Cristo. Melquisedeque da velha aliança e Cristo da nova aliança, né? Aí, continuando, né? Agora a gente entra no 7, ó. Porque este Melquisedeque, deixa eu ver se eu consigo focar melhor. Este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Então, aqui a gente já vê que ele era rei, né? Real, da linhagem real, rei e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Aqui também eu quero fazer uma correção, porque se eu não me engano, eu cheguei a dizer para vocês que Abraão tinha matado esses reis, mas eu fui olhar, né, pesquisar na internet, e eu encontrei que ele não matou, que ele apenas venceu a guerra. Bom, eu não sei, mas eu tô falando porque se caso eu tiver errada, então eu tô corrigindo o meu erro, tá, gente? Então, assim, vamos lá. Regressava, então aqui a gente já vê que Melquisedeque, ele saiu e foi ao encontro de Abraão quando ele estava regressando, né? Quando ele regressava da matança. Então, eles se encontraram no caminho. Aí vamos lá. A quem também Abraão deu, olha, gente, a palavra é deu, viu? Não é devolveu, não. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Para você ver a história completa, vocês vão no capítulo 14 de Gênesis, tá? Eu tô falando assim o resumo. Então, a gente viu que Abraão teve uma guerra ali de 5 reis, né? Contra 4 reis. Esses 4 reis venceram a guerra. E aí, nessa que eles venceram, eles levam, né? Tudo de Gomorra e levam, despojam, né? Despojam Gomorra, inclusive leva Ló e despoja também, leva os pertences todos de Ló. Então Abraão fica sabendo, vai atrás com 318 homens e ele ganha desses reis todos a guerra. E ele traz tudo de volta. E quando ele traz tudo de volta, vem Melquisedeque, encontra ele no caminho e aí encontra ele no caminho e ali Abraão dá os dízimos de tudo, dos despojos. E foi o que eu falei para você, que humanamente falando, é impossível que eles ficassem ali fazendo cálculo. Por quê? Porque para se dar a 10ª parte, eles teriam que contar tudo, gente, era muita coisa. Então eu fui pesquisar também, quando tinha guerra, o que eles pegavam dos despojos. Então tinha tecido, tinha joias, tinha mantimento, tinha animais, não só gado, como outros animais. Então era muita coisa mesmo.
E eles tinham despojado a cidade inteira de Gomorra. A cidade, inclusive, levou os mantimentos da cidade. Então, assim, para duas pessoas ficarem ali fazendo o cálculo de 10ª parte para poder dar os dízimos, eu acho muito, bem improvável, né? Então, vamos lá. A quem também Abraão deu os dízimos de tudo. E primeiramente vai falar de Melquisedeque de novo. Por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então, assim, a gente vê que Deus, ele sempre quis um povo para ser sacerdócio real, sacerdotes dele. Ele queria que o povo fosse sacerdócio real. Então, sacerdote real aqui era Melquisedeque pela ordem, primeiro Melquisedeque, né, que está representando o sacerdote da velha aliança, e depois vem Cristo pela ordem, primeiro Melquisedeque, velha aliança, e depois Cristo da nova aliança, ambos sacerdote eternamente. Vamos ver. Aqui também Abraão deu dízimo de tudo, já li. Aqui vai falar dele agora, gente. Isso aqui é meio estranho, né? Vamos lá. Sem pai, sem mãe. Como que um ser humano não tem pai e nem mãe? Vamos lá. Sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Gente, até os anjos de Deus, eles teve um princípio de dias. Como que este homem não teve princípio de dia? Porque assim, aquilo que eu sei, só quem não teve princípio de dia foi Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que é que nós chamamos de Trindade. Apesar de não estar na Bíblia escrito isso, mas a gente sabe que é uma divindade em três. Ou triuno, que é 3 em 1. A palavra triuno, acredito que tem. Mas, então, como que Melquisedeque não tem princípio de dia? Eu tenho as minhas, como é que se diz? As minhas especulações, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque senão a gente vai mudar o foco, tá? E o foco é os dízimos, né? O sacerdócio, os dízimos, tudo que envolvia a mesma coisa. Né? Então, sem pai, sem genealogia, como se fosse a representação de Jesus Cristo aqui no Antigo Testamento. Então, vamos lá. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Então, a gente vê que realmente, eu não me enganei, os dízimos foi dos despojos da guerra e que foi no caminho que eles se encontraram. Então, Abraão estava vindo e ele indo, né? Deixe-me ver aqui. Então, aqui já cita a segunda citação da palavra dízimo. Vamos lá. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei. Ordem de quem? Tem ordem de Deus, segundo a lei, de tomar dízimo, ou seja, receber, tomar e receber, de tomar o dízimo do povo. Que povo, gente? Das outras tribos. Isto é, de seus irmãos. Olha aqui. Ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Ou seja, todo mundo não saiu dos lombos de Abraão, todas as tribos, né? Que vieram dos filhos de Jacó, né? Que Jacó foi filho de Isaac e Isaac foi filho de Abraão. Então, todos vieram dos lombos de Abraão, né? Abraão, porque foi feita a promessa a ele. Então, ainda que as demais tribos tenham saído dos lombos de Abraão, a tribo de Levi tem ordem de Deus para tomar, receber do povo de seus irmãos das outras tribos os dízimos. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, ou seja, Melquisedeque não tem nada a ver com tribo nenhuma, tomou o dízimo de Abraão e abençoou, ou seja, Melquisedeque abençoou Abraão, o que tinha as promessas, ou seja, Abraão teve as promessas de Deus, né, da terra prometida e um filho que Deus ia dar, né? E Melquisedeque abençoou Abraão, embora Abraão tenha dado coisas materiais para ele, na verdade, quem foi abençoado foi Abraão por ele, porque Melquisedeque, a gente vai ver mais adiante, que ele traz, não sei se é aqui ou se é em Gênesis 14 que fala, acho que é lá na história, que ele trouxe pão e vinho. Pão e vinho significa o sangue e o corpo de Cristo, então, na verdade, foi Abraão que foi abençoado, né? Vamos lá.
Ora, sem contradição alguma, olha aqui, o menor é abençoado pelo maior. Presta atenção nisso, porque mais pra frente eu vou mostrar na tabela que eu fiz, tá? E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Gente, eu vou fazer uma pausa para explicar logo isso aqui. Aqui, essa expressão aqui, ele não está falando da época e nem está falando da igreja dele, da igreja local. Ele está falando aqui, nesse momento, coesivos anafóricos, tá? Por que que eu sei? Vamos continuar. Certamente, vou repetir para a gente não perder. E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Quem falou que toma dízimo? Os levitas. Eles tomam dízimo de seus irmãos. Então, aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Quem é? Melquisedeque. Então, deixa eu explicar. Tanto aqui como ali, não é um local, é coesivos anafóricos, ou seja, uma forma de retomar o que você disse anteriormente, sem precisar contar tudo de novo, sem precisar citar a pessoa, tá? Deixa eu explicar para vocês de outra forma aqui, tá? Como que é coesivos anafóricos? Eu acredito que vocês devem saber, né? Mas se por acaso tiver alguém que ainda não viu, fica sabendo agora, olha. Se eu vou contar um caso para vocês, que eu tive na floresta, aí eu vi o coelho, o boi e o macaco. Aí eu vou continuar a contar o caso, mas eu não quero citar de novo nem o coelho, nem o boi, nem o macaco. Aí eu vou dizer que eles estavam comendo. Aí eu digo assim, este comia banana. Então, gente, eu citei primeiro o coelho, em segundo lugar eu citei o boi e em terceiro lugar eu citei o macaco. E aí eu vi que eles estavam comendo. E este comia banana, esse comia o pasto e aquele comia cenoura. Então, o coelho come cenoura, né? O boi come o pasto e o macaco come a banana. Então, o macaco é este, por quê? Porque do final, da última citação para cá, eu tenho que colocar este, esse e aquele. Então, esse e aquele são coesivos anafóricos que está apontando para eles três, cada um, né, na sua direção, cada um no seu lugar. E aqui, o que é que fala? Aqui, certamente tomam dízimos homens que morrem. Quem é o aqui? O aqui são os levitas, sacerdote que falou aqui em cima, aqui ó, tomar dízimo do povo. Aqui, o sacerdócio, aqui, porque ele é o aqui? Porque ele foi falado por último. Primeiro se fala dos dízimos que Melquisedeque recebeu e depois se fala do dízimo que os levitas receberam. Então, o que foi falado por último é o aqui, que está mais próximo, e o ali é que está mais distante desta citação aqui. Certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Então, o ali está retomando Melquisedeque. O aqui está retomando quem falou por último. E o ali, que está mais distante, está falando o que foi citado primeiro. Note que aqui assim, tá vendo? Ó? Aquele foi falado primeiro, porém está mais distante da minha próxima citação. Então, caso você não tenha entendido a minha explicação, talvez eu não seja boa nisso, vocês podem pesquisar na internet, tá? Sobre coesivos anafóricos, pedi vários exemplos. Então, eu entendi que esse aqui é coesivo anafórico por causa desse ali. Porém, ali de quem se testifica que vive. Então, Melquisedeque foi citado primeiro, mas está mais distante dessa citação. Então, ele é ali. Então, vamos lá. E por assim dizer, por meio de
Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou o dízimo. Ou seja, a tribo de Levi não recebia dízimo, só que por Abraão, a tribo de Levi, quando Abraão deu os dízimos a Melquisedeque, de uma forma espiritual, de uma forma figurada, todos que estão no lombo de Abraão devolveu dízimo a Melquisedeque. E todos foram abençoados por aquele que era a figura de Jesus Cristo. Melquisedeque, falei, ele trouxe pão e vinho, que representa sangue e corpo de Cristo, e abençoou Abraão, né? Então, o menor foi abençoado pelo maior. Então, a gente vai ver isso mais para frente, eu vou entrar nessa explicação de novo. Mas vamos lá. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Ou seja, aqui, ó, vamos ver, ó, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então, quando Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão, é como se de uma forma espiritual, a tribo de Levi, né, Levi já tivesse por Abraão, pelo pai Abraão, tivesse dado dízimo a Melquisedeque. De sorte que, aí ele vem, agora aqui é que a coisa começa a ficar melhor. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei. Que lei, gente? Se falou lá em cima. Lei de devolver dízimos. Então, está se falando de sorte que se a perfeição fosse, então não era perfeito. Esse sacerdócio que recebia dízimo não era perfeito. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob esse sacerdócio, o povo, que povo? Volte para cima, aqui eu fiz uma setinha, ó, e fiz um traço. Que povo, gente? Esse povo que fala aqui, ó. O povo, abaixo do sacerdócio levítico, o povo, o que aconteceu com o povo? Recebeu a lei, ou seja, a lei de Deus de dar dízimos para ele, e eles de tomar o dízimo do povo. Aqui a palavra povo, e aqui está repetindo a lei, a palavra lei e o povo. Então, está se referindo à lei dos dízimos. Então, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei dos dízimos, no caso, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Isso aqui não é uma pergunta que ele está fazendo para encontrar resposta, pedindo resposta. Isso aqui é uma pergunta afirmativa, ou seja, para reflexão. Ele está dizendo, ora, se o sacerdócio levítico, né, que o povo recebeu a lei para dar dízimo para ele, fosse um sacerdócio perfeito, para que então levantar outro sacerdócio que não fosse da tribo de Arão, né? Porque os levitas era de Arão, né? Da ordem de Arão, segundo a ordem de Arão. Porque mudando-se o sacerdócio, porque este não era perfeito, necessariamente, essa palavra é demais, necessariamente se faz também mudança da lei, gente. Ô, gente, de que lei está falando aqui? A lei dos dízimos e do sacerdócio, ou seja, mudou, acabou o sacerdócio e acabou o dízimo. Olha aqui, a lei aqui, e aqui a palavra lei aqui. Então, esse está relacionado, o capítulo, versículo 5, você faz aqui, puxa, que está relacionado com o 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei. Que povo? Esse povo que está citando aqui, gente, ó. O povo do qual os sacerdotes recebeu a ordem, que era a lei também, de tomar os dízimos. Ou seja, a ordem era, esse aqui devolveu os dízimos, os irmãos devolver não, gente, desculpe, dá, viu? Aqui está escrito dá os dízimos, e esse aqui
receber, o sacerdócio receber. Então, esta lei, como ela não foi perfeita, nem o sacerdócio foi perfeito, porque eles eram homens falhos. O sacerdócio perfeito foi Melquisedeque, e pela ordem de Melquisedeque, depois Cristo. Esse foi o sacerdócio real, né? Reis verdadeiros. Esse aqui não era um sacerdócio perfeito. Então, vamos ver o que diz aqui. Que necessidade então havia se esse sacerdócio fosse perfeito e essa lei dos dízimos fosse perfeita? Vamos lá. E não, chama de Arão. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Que lei, gente? Lei dos dízimos e lei de, como é o nome? De sacerdócio. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertencem a outra tribo, ou seja, daquele que eu estou falando, eles estão aqui o capítulo está falando de Melquisedeque e ao mesmo tempo de Cristo. Então, Cristo pertenceu a outra tribo, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertencem a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Então, aqui, o altar era o lugar aonde se colocava as coisas que eram sacrificadas e que vinham dos dízimos. E a tribo da qual Jesus Cristo veio foi outra, a tribo de Judá. Vamos ver se eu estou certa. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá e concernente a esta tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Ou seja, foi uma tribo que nunca foi sacerdote, que nunca recebeu dízimos e que nunca serviu ao altar com os dízimos. Aí é por isso que fala aqui. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Ou seja, aqui mostra que acabou a lei do sacerdócio e a lei dos dízimos. Está lei no singular, porque como silépse de número, que está se referindo a toda a lei cerimonial que se fazia aqui, né, do tabernáculo. Então, para isso, eles precisavam dos dízimos. Seus dízimos não tinha como funcionar. Então, mudando o sacerdócio, o sacerdócio foi para alguém da tribo de Judá, que é Cristo, que veio da tribo de Judá, e Moisés nunca falou de sacerdócio a respeito dessa tribo. Agora vamos ver, agora vai falar também que mudou a lei do sacerdócio, né? Que não existe mais sacerdote, né, aqui na terra, como eles foram. Sacerdócio agora real é todo aquele que se converte ao evangelho. Vamos lá. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, igual a semelhança, se aí é igual a semelhança de Melquisedeque, igual a Melquisedeque, se levantasse outro sacerdote, que não fosse feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível. Agora aqui parou de falar dos dízimos, está se referindo ao sacerdote também, que a lei foi acabada, não existe mais sacerdote aqui. Todos que se convertem é sacerdote. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível, que é de Cristo. Porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, gente, acabou o sacerdócio. Eu vou parar aqui, para o vídeo não ficar muito grande, tá? Amanhã eu tenho que lembrar, é a partir do versículo 18 do capítulo 7. Mas a gente vai continuar, porque tem mais confirmação de tudo que eu tô falando, tá? Porque... encerrei aqui, porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, amanhã eu mostro a tabela, termino de ler, né? Espero em Deus que amanhã eu consiga fazer os últimos vídeos, e aí eu mostro a tabela para vocês, que ficou assim, sabe? Não tem como não entender, ficou muito, muito fácil de entender
com a tabela, vou chamar de tabela, que eu fiz, tá? Então, até o próximo vídeo.